oficialmente estamos mergulhando. Aqui é um aquecimento para a matéria de hoje. Falemos aqui de protocolos de roteamento. Beleza? Peguemos essa maravilha aqui, maravilha, e falamos aqui a primeira pergunta para vocês. Olha se vocês pensam de verdade. Eu tenho duas categorias de protocolos de roteamento. Vocês saberiam informar? Aliás, antes de eu fazer essa pergunta, meu áudio está bom para vocês? Eu estou no 4G, né? 4G é uma merda. Desculpa a expressão, mas já estou bem bolado com isso hoje. Já. Tá, voltando à pergunta. Tenho duas categorias de protocolos de roteamento. Vossas Excelências saberiam falar quais? Opa, peraí. Dudu Costa, meu melhor aluno, falou o seguinte: interno e externo. Parabéns, Dudu. Você, cara, só me dá orgulho, filho. Você é o orgulho dessa turma. Você é o cara mais dedicado de todos aqui. Temos o nosso, o Jeremias também mandou bem pra cacete ali, ó. Foi até mais específico que o nosso Dudu Costa. Ó, IGP e EGP. Dependendo da região do país, é EGP. Eu não consigo falar esse som fechado no E. É EGP. Beleza, vou botar aqui o EGP aqui. E ficou torto aqui. Vamos lá. EGP. E vamos colocar aqui o IGP. O que você vai aprender aqui agora, talvez você tenha que recorrer a várias publicações da maneira que eu organizo essa linha de raciocínio, mas preste atenção que se você sabe pouco de roteamento ou pouco sobre protocolos de roteamento, hoje você saberá um pouco mais. Ou substancialmente mais. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Há diferenças entre um e o outro aqui. Tá? Há diferenças. Não são. Em vários momentos, você vai ter uma coisa que é o seguinte: ó, esse projeto técnico, eu preciso de IGP. Esse outro projeto técnico, eu preciso do BGP, que é um IGP. Eu já vou antecipar. Em alguns projetos, você precisa de dois. Outro projeto aqui. Vários projetos de infraestrutura dependem dos dois. Unha e carne. Batman e Robin. Entendeu? Dupla dinâmica. Super gêmeos. Entendeu? Mas o fato é que o IGP ele tem um propósito na infraestrutura. Vamos falar de projetos práticos e não apenas a coisa abstrata ou teórica. Vamos falar de coisa prática. Alguns projetos, o IGP vai ter um propósito muito específico na rede e outros vai ser o BGP. Mas em vários projetos, o seu, por exemplo, pode misturar as duas opções, que você vai precisar das duas. Eu vou tentar encaminhar isso para vocês depois. Então, vamos lá. Para explicar a vocês melhor a diferença, tá? O seguinte: quando você escolhe entre um protocolo e o outro, tá? Vamos botar alguns critérios aqui. Vamos falar o seguinte, ó, critérios para a adoção protocolo. Assim, de protocolos de roteamento. Então, assim, routing, RP, routing protocol, beleza. O primeiro deles chama o seguinte: escala ou escalabilidade. A Tati está aqui conosco, ela pode falar muito bem disso aqui, que ela manja para caramba desse BO aqui. Escalabilidade. Qual que é a intenção aqui? Tudo que é recurso que você configura num equipamento de rede tem uma figura de escalabilidade. O que é outra forma de falarmos, embora com outras intenções, é falarmos de capacidades. Entendeu?
que cabe mais líquido? Um copo de 300 ml ou uma PET de 2 litros? Sabe, um exemplo ridículo ali agora, né? Putz, isso passou na minha cabeça agora, que eu tô dando um gole aqui no negócio, me lembrei dos ml. Capacidade, irmão. O que cabe mais? É uma característica, tá? Que ela é diferente nos protocolos. Exato. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente pode. Cara, e detalhe, as figuras de escala são várias, não são só uma, duas, três, quatro, não. Vou dar alguns exemplos aqui para você, que essa aqui é bem técnico e está razoavelmente acima, ou bem acima do CCNA. Eu vou dar um bisu para vocês aqui. Como assim, né? Dá uma ideia para mim. Cara, vamos botar o seguinte: letra A, quantidade de rotas. Quer um exemplo prático aqui? Tá? Vamos pegar um protocolo IGP para o SPF, tá aqui dentro. Tá? O SPF, ele aguenta uma rede grande até um certo limite. Na verdade, os protocolos IGP, no geral, quando programados numa tabela de roteamento, consequentemente numa FIB, né? Mas mais por causa daqui, eles têm um limite de escala que não é fixo, não é definido, mas fica algo próximo a, cara, eu diria que numa caixa top, teu limite seria aquele de 200 mil rotas. Qualquer projeto de rede onde um roteador tiver mais de 200 mil rotas IGP, ou seja, o SPF, outras coisas, cara, está sendo corajoso. Está sendo muito corajoso. Porque os procedimentos que um protocolo IGP executa são muito onerosos. A computação dos melhores caminhos, algoritmos, a manutenção das estruturas de dados, a integridade dos dados e tudo mais, etc. É pesado. Então, uma rede que tem isso aqui, cara, ela é uma rede que dá vários problemas. Vários problemas. Ou tende a ter vários problemas. Então, a gente procura o seguinte, cara, não escalar para muito grande isso aqui. 200 mil rotas é coisa pra caramba para um ambiente IGP. Tá? A gente tem uma figurinha de uma regrinha de bolo aqui, receitinha de bolo, que é o seguinte: IGP no geral, a gente bota assim, cara, até mais ou menos 50 mil rotas. Se você realmente precisar crescer, não passe de 100. Esse é o limite funcional. Não é mensurável, porque varia de arquitetura de roteador para arquitetura de roteador, para, cara, vários componentes de natureza computacional nas caixas, e não dá para realmente ter um número certo. Lá atrás, esse número é menos de 40 mil. Ou seja, tinha que ser menos de 40 mil. Ah, ah, aliás, assim, menos de 40 mil. Era o limite IGP. Passou disso, dá Rabel para caramba. A rede fica com processamento alto, a CPU dos roteadores fica com processamento alto, memória, muito consumo de memória. A toda vez que tem um link, caiu um link na rede, recomputa a porra do LSDB todo e blá blá blá, gera um falatório da porra, LSA, recomputa, não sei o que, papapá. É muita informação para ficar mantendo detalhamentos topológicos. Aí tu vai ter o quê? Uma eleição. Não, brincadeira. Você vai ter 100% do CPU aqui. Aí tu começa a dar BO. Gente, mandando mensagem pra caralho, não tô no milhão aqui. É, eu mandei porque tinha que zoar, né? Porque é um tom de brincadeira. Então, cara, aí vamos lá. Eu quero usar um protocolo por esse indo para você que é leigo, então, talvez não soubesse disso. Né? Para quem a maioria da comunidade sabe disso aqui. Isso aqui é rotear uma tabela completa de internet. O seu protocolo não pode ser IGP. O protocolo vai ser um EGP. Ele vai falar quem são os EGPs disponíveis ali. Então, escala é um conceito de capacidade relacionado ao seguinte: pô, qual protocolo que eu escolho?
tem algumas características. Escala, né? Outra coisa que a gente olha aqui também, na parte de escala, por exemplo, quantidade de, adivinha, vizinhos ou adjacências ou seções, depende do protocolo. Também é uma capacidade mensurada ou mensurável, beleza? Eu não sei se eu entendi aqui. Não falo. Depois a gente fala de projeto multiárea e outras coisinhas ali. Então, tem dois exemplos, que tem mais, tá? Tem mais. De coisas de capacidade. Tem outras coisinhas aqui, por exemplo, sofisticação. Chama assim, vou dar com essa minha expressão aqui, tá? Sofisticação de métricas. Porque você tem uma rede com vários roteadores e vários caminhos possíveis entre eles. Cada protocolo de roteamento, tá? Vamos pegar aqui, protocolo 1, protocolo 2, protocolo 3, aqui, protocolo 4. Cada protocolo desse entende a rede de um jeito completamente único. Entendeu? Um protocolo não toma decisões de seleção de caminhos com base no que outro protocolo escolheu. Não vai acontecer. Cada protocolo é único. Cada protocolo entende a rede de um jeito diferente. Sabe? Os critérios para a seleção de um melhor caminho são distintos, são únicos. Aí talvez você queira optar por um protocolo que ele reúna um conjunto de métricas sofisticadas que entrega aquilo que você está buscando dele. Tá? Uma coisa que, por exemplo, você tenha interesse em buscar dele, a parte de convergência, tempo de convergência. O que é um tempo de convergência? Quando dá um BO na rede, cara, o que é um BO? 2 roteadores, 3 roteadores, 4 roteadores, aí tem link, né? Aí, por exemplo, esse link aqui ficou fora. Aí você tem entidades, usuários se comunicando na tua rede, tá? Então, quando esse link cai, e o melhor caminho entre esses dois caras aqui, entre esse cara e esse cara, é por esse trajeto aqui, beleza? A outra coisa que eu tenho que deixar claro para vocês, eu falei, isso está implícito no que eu falei, roteamento IP orientado ao IP de destino, legal? Comportamento salto a salto e os fluxos de pacotes IP são unidirecionais. O que implica também que na engenharia de rede e na engenharia de tráfego, que são duas coisas diferentes. Engenharia de rede é uma coisa, engenharia de tráfego é outra. Vai ter um cafezinho daqui a pouco, tá? Quando for 8h30. Entre dois pontos, apenas o melhor caminho é utilizado. De todos os caminhos possíveis e imagináveis entre A e B, qual que é o melhor? Esse cara aqui, né? Exemplo, não vai ser ele, acabou. E esse cara aqui, por mais que eu tivesse um exemplo, né? Vou tentar fazer um exemplo aqui até didático, fazer o seguinte: vou pegar aqui mais um cara e um cara, pronto. Então, se eu perder esse link aqui, como eu perdi, poderia, né, usar esse caminho aqui, né? Só que esse caminho ele fica de stand-by, ele não fica disponível para você. Ele só vai ficar disponível ou esse aqui por cima, ou esse aqui por baixo. Foi aonde eu parei na terça-feira, procede? Terça-feira foi a data fatídica do meu incidente de rede. E eu, na verdade, ia fazer uma revisão de protocolo de roteamento no geral. Falamos de estrutura de programação, falamos de control plane, falamos de data plane, revisamos os conceitos de determinação de caminhos, encaminhamento de pacotes, descobrimos que o roteador IP, descobrimos não, né? Comentamos novamente que os roteadores, nas funções de roteamento IP, eles estão interessados apenas no destino, para onde o pacote vai, que isso é um comportamento salto a salto, e que, portanto, precisamos de manter estruturas de dados programadas nos roteadores, ou seja, as redes, as rotas, e que isso pode acontecer de forma estática, você definindo,
ou então, alternativamente, para um protocolo de roteamento dinâmico. Então, nessa hora que eu explicava algumas coisas, por exemplo, como é que eu escolho um protocolo de roteamento? Léo, é de qualquer jeito, qualquer um, tanto faz. Não, não há um tanto faz. Há, na verdade, o que nós vimos aqui exaustivamente, famosos critérios aqui. Há critérios, há regras, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, quando você pensa em adotar um protocolo junto, você tem que olhar para que você quer esse cara e quais características esses protocolos precisam reunir. É onde eu parei quando caiu minha internet naquela ocasião. Eu vou tentar só concluir aquela linha de raciocínio que vocês podem se interessar sobre o tema, mas vamos lá. Conforme eu tinha falado, né, nós temos protocolos de roteamento de gateway interior, chamamos isso de IGP, e temos o caso do EGP, que eu vou falar dele já já, tá legal? Vamos focar aqui, independentemente do protocolo, você tem que pensar o seguinte: eu vou escolher um protocolo de roteamento que no meu projeto técnico permita acomodar uma tabela de roteamento que vá possuir uma determinada quantidade de prefixos. Aí é nessa hora que há diferenças. Por exemplo, eu tinha comentado com vocês que um protocolo como o OSPF, que ele é um IGP, ele pode ser colocado aqui debaixo, o SPF ele não tem uma escala para uma tabela completa de internet. Ó, o nome técnico da tabela completa de internet, senhoras e senhores, chama-se DFZ, caso vocês não saibam, que é o Default Free Zone, que é basicamente o quê? São todas as rotas, exceto a rota padrão. Legal? Esse é o nome técnico da tabela de roteamento. Quero botar isso aqui dentro do SPF. Você vai parar a tua rede, irmão. A rede vai parar de funcionar. Tá? Sem dó nem piedade. Ah, e eu tinha comentado que, na verdade, nessa seara aqui envolvendo os protocolos de roteamento, o que a gente sabe aqui, né? Que um protocolo como o OSPF ou qualquer protocolo IGP, a gente procura escalar esse cara para o seguinte, ó, não mais do que 40 mil rotas como receita de bolo. Tá? Sabemos que alguns roteadores podem escalar até assim 200 mil rotas, mas não é recomendado você chegar nesse padrão aqui. Se você for ter muitas rotas IGP na sua rede, você não vai querer lidar com um protocolo IGP, ou então você vai querer fazer o quê? O que chamamos de. Isso não é uma coisa que funciona sozinho, você vai ter que fazer vários processos de roteamento independente, ou vários domínios de roteamento independente. E, geralmente isso seria exigido num cenário que a gente chama de carrier, operadora, e geralmente esse carrier usaria o MPLS para isso, e geralmente esse MPLS teriam domínios IGP e LDP separados, algo que chamamos de seamless, ou então Unified MPLS. Vocês, dificilmente, a maioria de vocês aqui, trabalhará num ambiente que vai ter esse treco rodando aqui, ou essa solução implementada. Isso aqui é coisa de realmente sistemas autônomos estúpidos, né? Fora da curva em termos de tamanho. Então, quando a gente pensa em um protocolo de roteamento, a primeira coisa que tem que ser o seguinte: quantas rotas eu vou ter? Nos seus projetos de infraestrutura numa rede corporativa, muito provavelmente, deixa eu só botar o chat aqui também para acompanhar o que vocês estão digitando, mas foquem na aula e menos na digitação, beleza? Para vocês poderem aproveitar aqui. A gente fala, olha, mas eu tenho uma redezinha lá com 30 escritórios, 50 escritórios, uma fábrica, uma matriz, não sei o quê. Cara, você não vai ter mais de, sei lá, 200 redes ali dentro, entendeu? Sim, sabe? A maior parte das redes que você lida, nas redes maiores, não passariam de, sei lá, talvez 1.500 redes, sabe? Então, qualquer coisa na ordem de centenas, já convém você ter na parte IGP um protocolo de estado de link, ou seja, você botar o SPF ou ISIS para ser o teu protocolo de roteamento de gateway interior. Então, escala é importante. Quantas rotas eu vou ter? Sabemos que o IGP não escala muito, tá? Por outro lado, o BGP é o cara que vai escalar para caramba, né? Então, ele é um protocolo de roteamento que, de fato, consegue manter uma tabela muito grande. Joia? Primeira pergunta, meu áudio está bom para vocês?
Legal, 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 muito bom. Então vamos voltar aqui. Então, tamanho da tabela, por exemplo, mas tem outras coisas que você vai querer olhar, né? Na parte de escala, há também a parte de vizinhos, né? Aí há algumas regrinhas também, né? Umas receitinhas de bolo que elas são um pouco defasadas, porque houve uma melhoria, uma evolução significativa nas arquiteturas dos roteadores na área de CPU e memória. Mas lá atrás tinha uma preocupação, sim, né? Quantas vizinhanças um roteador SPF no máximo poderia ter? Qual que era o recomendado de ah, quantos roteadores deveriam existir no máximo dentro de uma área? Os números sempre foram bem confortáveis, bem confortáveis. Mas, dependendo do projeto, você tem que olhar a parte de vizinhança, seções, adjacências, etc. Outra coisa que você vai olhar na parte de escala é a parte das métricas, né? Aqui vou dar um exemplo para você já já na parte de métricas aqui, tá? Pra você entender as diferenças entre os protocolos. E tem um caso aqui também, a parte do tempo de convergência. Por exemplo, cara, um RIP, né? Deixa eu apagar isso aqui sem querer. Um protocolo como o RIP, ele vai ter, por exemplo, vou chamar aqui, tá, de 180 a 240 segundos de convergência. Aí você fala assim, Léo, aí foi aqui, agora que eu me lembrei, foi exatamente o que minha internet caiu. O que é uma convergência? Então, por exemplo, você pega esse camarada aqui em cima, ele quer se comunicar com esse aqui de baixo. Poder fazer print da tela? Pode, mas eu ainda vou escrever pra caramba, fica à vontade, tá, Januário? Então, se você olhar pelo diâmetro da minha rede que está aqui, suponhamos que todos os links sejam de, sei lá, 1 GB de capacidade. 1 GB, tá? Beleza? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, um protocolo de roteamento. Olha só que interessante, vou até, até fazer um lance legal para vocês aqui. Não, vamos deixar como é que estava, depois eu faço a modificação. Então, se eu pegasse, por exemplo, o SPF, vamos pegar o protocolo o SPF, então. Desse camarada aqui até esse camarada aqui, eu considerando o protocolo de roteamento OSPF, o caminho de menor custo, vou explicar o que é custo, relaxa, vocês vão ter acesso a isso tudo aqui, mas o caminho mais curto, ou o melhor caminho entre os dois usuários aqui, é por esse trajeto aqui, ó. Beleza? Então, toda a comunicação entre o usuário 1 para o usuário 2 e vice-versa vai percorrer sempre esse caminho aqui. Nunca vai sair daqui. Léo, e esse link aqui faz alguma coisa? Nada. Na perspectiva desses dois usuários comunicando, zero. Esses links não são utilizados, porque eles não são o melhor caminho. O roteamento IP está interessado somente no destino, os fluxos são unidirecionais, então tem que ter rota para ir, ou seja, de 1 para 2, e rota para voltar de 2 para 1. Em ambos os casos, em ambas as perspectivas de fluxo de tráfego, o melhor caminho vai ser sempre esse cara aqui. Beleza? Isso aqui vai ficar coçando o saco fazendo nada. Aí vamos dar um exemplo de o que seria uma convergência, tá? Suponhamos que esse link fique fora, foi onde caiu minha internet. Então não é mais o melhor caminho. Então os protocolos de roteamento em cada roteador de forma independente, após constatarem que houve o encerramento desse caminho aqui, eles têm que fazer o quê? Recomputar a melhor rota. Que a melhor rota ficou indisponível, né? E a melhor rota, tá? Nessa hora, isso vai levar um tempo para acontecer. Esse tempo que nós chamamos de tempo de convergência. Beleza? Tempo de convergência. Então, para você ter uma ideia, se essa rede fosse RIP, isso levaria até na média, o tempo, por exemplo, de hold down timer do RIP é de 180 segundos de fato. E para flush, 240 no RIP. Pô, isso aqui é muito lento. Então, talvez esses caras só consigam se comunicar por um caminho alternativo, por exemplo, seja esse aqui, ou melhor ainda, né? Esse aqui que tem um diâmetro menor. Talvez eles só consigam fazer isso
após 180 segundos. Então, fica um downtime, onde esse usuário aqui não conseguirá falar com esse usuário aqui por mais ou menos esse tempo. Bizarro, né? Esse é um dos motivos pelos quais não contamos com esse cara mais. Esse cara aqui, para mim, é uma desgraça, mas beleza, há quem use ainda e há quem precise dele para falar a verdade. Isso é o tempo de convergência. Aí os protocolos de roteamento são diferentes nesse aspecto. Uns convergem muito mais rapidamente do que outros. Outros, inclusive, como é o caso do IGRP da Cisco, esse cara aqui é o único protocolo que possui caminhos de backup que não fazem parte de loop já pré-computados. Então, se você perde a tua rota successor, que é a tua rota preferencial no IGRP, mas você tem uma feasible successor, que é uma rota backup, uma rota factível, ele promove a feasible successor imediatamente para successor, sem ter que recomputar. E é rápido. O SPF não tem esse recurso, entendeu? O IGRP ele pode vir a perguntar para outros roteadores. É o único cara que faz isso, query. Pô, eu perdi essa rede, cara. Você tem uma alternativa para mim? Nenhum protocolo faz, só o IGRP faz. Estou falando que ele seja melhor por isso, mas só para dar uma ideia que os protocolos são diferentes. E o tempo de convergência é um elemento que a gente considera nos projetos de infraestrutura na hora de escolher um protocolo. Tá? Outra coisa que você vai escolher também num protocolo de roteamento, eu vou apagar isso aqui, que é uma revisão legal, tá, gente? Porque por mais que estejamos falando de alguns protocolos que você não usa mais, RIP, pô, vai embora, né? Por mais que a gente não esteja mais usando isso aqui, ajuda você a melhorar o seu entendimento sobre o funcionamento das redes IP no geral. Tá? Então, nada aqui é desperdiçado em termos de conhecimento. Outra coisa que você vai olhar, por exemplo, interoperabilidade. Ou seja, o protocolo ser compatível em ambiente multivendor, ou seja, vários fabricantes de equipamentos compartilhando uma rede ou presentes numa rede, um protocolo que seja compatível com todos eles. Obviamente, quando você pensa em protocolos de padrão aberto, cara, o SPF é padrão aberto, né? RIP é um protocolo aberto, o ISIS é um protocolo aberto, mas o IGRP não é mais. Aliás, nunca foi aberto, ele é proprietário, não mais tão proprietário assim, porque há alguns anos, poucos anos, a Cisco licenciou esse cara para outros vendors. Então, outros vendors podem embarcar agora em IGRP, mas nem todos os recursos do IGRP estão disponíveis. Tá? O básico, o essencial, o normal, assim, beleza, mas não tem facilidade, principalmente a parte stub do IGRP não digamos, padrão aberto, né? Então, desculpa, não foi cedido pela Cisco para outros vendors. Eu vou falar do load balancing depois, irmão. Isso foi falado no curso SRWE, na verdade, mas depois a gente fala disso aqui. Outro protocolo que também ele é... Ó, isso aqui não é padrão aberto. E vários fabricantes, a maioria não suportam. BGP é um cara aberto, entendeu? Então tem vários protocolos com várias características de interoperabilidade. Então vou pegar para matar a charada, esses caras aqui são alguns, não todos, critérios para você escolher um protocolo de roteamento numa rede. Tá? Tem outra coisa também, se eu quisesse falar funcionalidade, eu chamaria funcionalidades periféricas. Às vezes, você está mais interessado numa capacidade adicional que o protocolo oferece do que numa função primária. Ah, Léo, que doideira, explica esse treco aí. Cara, um exemplo clássico. Eu quero fazer um overload de USPF, entendeu? Ou eu quero fazer um controle de processamento, né? Ou eu quero fazer, enfim, alguma característica que esse cara tenha, né, que vai agregar no teu projeto. Então, são aqui, cara, uma, duas,
3, 4, 5 coisas básicas. Tem mais coisas ali que nós olhamos quando escolhemos um protocolo. Ô Pedro, cara, qualquer protocolo, isso foi falado no curso ITN, qualquer protocolo de roteamento que tenha sido escolhido para fornecer uma rota na tabela de roteamento, e aquela rota tenha sido preferida, e você colocar uma estática com uma distância administrativa maior, qualquer coisa nesse cenário vira uma floating, vira uma rota flutuante. Não é exclusividade do SPF. Na verdade, quem é flutuante não é o SPF, é a rota estática. A gente manipula a distância administrativa da rota estática para que ela tenha uma preferência pior do que a rota do protocolo dinâmico. Então, qual protocolo a rota estática está de backup? Não importa se é o SPF, RIP, ISO, o que for, entendeu? Aí não é uma característica do SPF. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Vou pegar essa brincadeira aqui, vou apagar e vou continuar aqui para vocês entenderem algumas diferenças entre os protocolos. Isso vai ajudar você a entender por que hoje em dia usamos a RIO, né? Vamos apagar isso aqui logo. O SPF, né, nesse sentido. Bom, aqui eu vou logo abrir o jogo que é mais fácil. O protocolo que nós temos aqui hoje em dia, aliás, lá atrás era um cara chamado, bota aí em vermelho aqui que ele morreu, EGP. O pai do BGP chama-se EGP. Cara, que tinha várias limitações, né? Primeiro, vou dar uma delas aqui, ele é classful, ou seja, não suportava máscaras de subrede de comprimento variável, apenas a máscara da própria classe, a máscara natural da própria classe do prefixo. Entre outros defeitos. Esse cara aqui, obviamente, só que isso aqui não é VLSM, é FLSM. Fixed. Do inglês fixed. Beleza? Não é variable, não. Esse cara aqui evoluiu para o que nós chamamos de hoje, o BGP, que está na versão 4. Beleza? Então, esse é o protocolo exterior vigente. Na verdade, ele é um multiprotocolo, que chamamos de multiprotocolo BGP. Por quê? Você vai ter IPv4, Unicast, né? IPv6, Unicast. São duas famílias de endereços aqui, né? Aqui a gente chama de AF1, SAF1. Aqui a gente chama de AF2, SAF1. SAF1 é unicast, SAF2 é multicast, AF1 é IPv4, AF2 IPv6. A gente tem a parada, por exemplo, chamamos de label de unicast. É outra família de endereços, que pode ser AF1 ou 2, mas a SAF vai ser 4. Aqui você vai ter, por exemplo, VPN V4 para L3 GPN MPLS. A AF vai ser 1 ou vai ser 2. VPN V4 aí só pode ser PV4. Então a AF aqui é 1 e a SAF é 128. Pode ser VPN V6, onde a AF é 2, a SAF é 128. Posso ter aqui, por exemplo, a L2 GPN VPLS por implementação Compela. Aí seria a AFI 25, a SAF 65. Pode ser um que está bem na moda agora, o Ethernet VPN, VPN, muitos de vocês estão estudando. Aí seria a AF 25, SAF 70. Cara, a lista é grande pra cacete. A lista é grande pra caramba. São exemplos de tipos de endereços de rede totalmente diferentes, suportados pelo BGP. House Target, Flow Spec, né? E por aí vai. São alguns exemplos de a família de endereços
Address Family Identifier. Address Family Identifier. Isso é o AFI. O outro é o Subsequent. AF, né, a gente chama. Vai lá no site do IANA, quem governa tudo sobre números, conforme falado no curso ITM. Tudo que é número, endereço MAC, protocolo, número de porta, número de Ethertype, família de endereço, tudo que governa número na internet é o IANA que toma conta. Você vai lá, você vai estudar essa parada aqui. Aqui a gente não vai falar de BGP nesse curso, a gente vai falar de outras coisas envolvendo protocolo de roteamento. Aí vamos pegar aqui então o caso dos nossos IGP. Tá? O IGP a gente tem dois caras aqui. A gente tem o chamado Distance Vector e outro Link State. Beleza? Então são duas categorias de protocolos de roteamento de gateway interior. Tá? Aqui é mole, né? Você tem o RIP V1, cheio de limitação, funciona só para o broadcast, não tem conceito de vizinhança, o diâmetro da rede no máximo de 15 saltos, anúncio periódico de tabela de roteamento a cada 30 segundos, né? Classful também não suporta máscara de subrede de comprimento variável, né? Tempo de convergência bizarro, 180 segundos para hold e 240 para flush. Os mecanismos de prevenção de routing loop são basicamente, né, a gente chama de counting to infinity. Ou seja, se eu tiver um loop, esse loop não vai ser maior do que 16 saltos, que é o meu limite de diâmetro na rede. Ou seja, ele não escala muito. Né? Outra coisa que a gente chama de split horizon. Então, se um router ensinar uma rota para outro router, aquela rota não pode voltar para o router originatário. Split Horizon tem uma coisa que é justamente o oposto disso, um envenenamento chamado Poison Reverse. E por último, um camarada chamado Hold Down Timers. É como um router hippie que trabalha com o algoritmo Bellman-Ford, velhaco pra cacete. Ele protege a rede contra loop. Tá? E, cara, tá ali. Esse cara aqui, por ser broadcast, não ter confiabilidade nas mensagens, não ter conceito de vizinhança, tem uma escala fraca, pífia, até 15 saltos, não suporta máscara de subrede de comprimento variável e tem uma convergência muito lenta. Então, esse cara morreu. Aí entrou um cara muito melhor no lugar dele, chamado RIP V2, certo? Não, a diferença do RIP V1 para 2 é uma só: VLSM e o uso de multicast para trocar mensagem. Todos os demais defeitos continuam. Então continua sendo uma bosta. Isso aqui pensando só no IPv4, porque tem o RIP NG para IPv6. Pô, RIP NG para IPv6 é top, né? NG Next Generation, última geração. É a mesma bosta do IPv4 em termos de defeito. A diferença é que funciona sobre IPv6. Aí vamos tirar esse cara daqui. Aí vamos entrar num cara. Aí, beleza, então esse cara aqui morreu. E ficou RIP V2. Aí a Cisco tinha um cara muito bacana chamado IGRP, que tem dois problemas. O primeiro deles é broadcast também. E segundo, a máscara de subrede também é de comprimento fixo. Mas, no entanto, escalava bem mais do que o RIP, o diâmetro da rede era grande, as métricas eram bem inteligentes. Né? Outro defeito do RIP aqui é a métrica, que é o hop count, que eu não acabei de falar. Enfim, tem que falar do hop count, né? Eu até desenho para vocês daqui a pouco, uma bosta. Aqui já tem uma métrica composta de banda, delay, por padrão, né? Que já me dá uma métrica inteligente. Enfim, mas tem um problema de ser broadcast não suportar a VLSM e de ser proprietário, só funciona em Cisco. O cara morreu, obviamente. Aí a Cisco criou lá o famoso EIGRP. Que ele é um distance vector, mas ele implementa facilidades que são encontradas em protocolos como o OSPF, que é um link state. Ou seja, tem conceito de vizinhança,
implementa confiabilidade na troca de mensagens, escala para uma rede grande, suporta VLSM, transmissão por multicast, tá? Tempo de convergência é o mais rápido de todos os protocolos de gateway interior, blá, 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 mas peca por um defeito de ser proprietário, embora a Cisco tenha aberto assim os royalties, né, para outros vendas, mas não tem todas as facilidades presentes em outros fabricantes. E, cara, muitos fabricantes sequer estão interessados em botar esse bacana para rodar. Então, beleza. Esses são os protocolos de gateway interior, do tipo Distance Vector. Tá? Não, Ricardo, não vale a pena por museu, ou para você entender as redes, entendeu? No geral, mas não para utilização, para dominar ele. E não cai no CCNA, enfim, o cara morreu. O que você vai olhar esse cara aqui, ó, OSPF e ISIS. Aqui botar aqui o lance do RIP aqui, para ficar bem claro que isso aqui é RIP, entendeu? Esses dois protocolos aqui é o que você considera para um projeto de infraestrutura onde um protocolo de gateway interior é desejado, é necessário, ou um ou outro. Tá? Não vou entrar no debate aqui sobre qual dos dois é melhor, já falei sobre isso em outras ocasiões. Eu prefiro o ISIS, mas se você comparar tete a tete uma funcionalidade de um cara com o outro, rigorosamente idêntico. Tem mudanças, obviamente, endereçamento OSI, CLNS, PDU, tuples, né, que são os TLVs. Tem coisas aí que são diferentes, mas no geral, hoje em dia, eles são bem parelhos, tá? O ISE ainda tem uma coisinha ou outra melhor do que o SPF, o projeto de áreas é mais interessante, o falatório é menor e a extensibilidade dos TLVs são melhores, mas fora isso, tanto faz se você botar uma rede com o SPF e com o ISIS. O SPF e ISIS, cara, é que nem, por exemplo, português, Portugal e o espanhol da Espanha, sabe? Ou que nem brasileiro e o latino. Sabe? É a mesma coisa, assim, são irmãos ali, se entendem. Inclusive o algoritmo de ambos é idêntico, é o mesmo. Tá? Então, quando você pensa num projeto de infraestrutura, você está pensando em quê? Precisa de um protocolo de gateway interior. Quais são as suas escolhas? O que, que você tem que olhar? Vamos falar de Brasil? O SPF. Tá? Então, Gustavo Rotorno, o fato de você usar ISIS nos backbones é cultural. Se você estudar o GOSSIP, que é uma determinação do governo americano obrigando as operadoras de telecomunicações a adotarem um protocolo ISIS, porque o governo americano militava pelos protocolos OSI e não pelo IPv4, que surgia no meio militar e estava despontando para dentro do acadêmico. Teve uma época, se vocês não sabem, que o IPv4, qual que é a proposta desse IPP? Um protocolo de padrão aberto. Porque lá atrás você tinha NetBIOS, NetBEUI, IPX, SPX, AppleTalk, DECnet, Apollo. Porra, a lista é grande pra cacete. SNA, que usa NetBIOS lá por dentro, enfim. E por aí vai. Cara, o IP não era sequer o protocolo predominante. Todos esses eram muito mais usados do que o IP. Que surgiu no meio militar, mas estava descambando para o meio acadêmico. Só que você tinha muita coisa já, aspas, proprietária no IP. Por exemplo, você conseguia pingar de um computador para outro. Dava um ping para esse cara aqui. Você conseguia fazer. Ping. Mas você não conseguia, por exemplo, compartilhar arquivos. Porque aqui era NFS, a API, e aqui era, sei lá, NetBIOS, para trocar arquivos. Ou era SLP, ou é outra merda qualquer. Entendeu? Compartilhar impressão, compartilhar arquivos você não consegue, mas lá no Telnet FTP você consegue. Sabe? Tinha umas coisas muito bizarras acontecendo com esse TCP/IP. E a ISO, quando lançou o OSI, ela pensou numa coisa assim mais aberta. Rígida pra cacete, pra falar a verdade. Eu detestei a proposta do OSI. Mas enfim, mas era o. Você conhece aquele idioma? Vamos falar assim, vamos falar aqui, momento cultural com o Leonardo Furtado. Já ouviu falar do idioma chamado Esperanto? Quem conhece o Esperanto? Qual que é a proposta do Esperanto? Cara, o inglês é meio difícil para algumas culturas. Os asiáticos têm dificuldade de pronunciar a letra R, entendeu? Enfim, sabe?
essas diferenças gramaticais, orais e etc., do inglês para algumas culturas, né? O Esperanto ele é um meio termo, é um meio termo para todas as culturas. Então, um brasileiro ele pode aprender e dominar o Esperanto tão bem quanto um alemão, um árabe, um chinês e por aí vai, né? Então, daí nasceu o Esperanto. Qual que é a proposta do Esperanto? Não sei se vocês sabem, estão lembrados qual que é a proposta do Esperanto? Ter um idioma universal, que não fosse o inglês. Aí, pergunta, que vale 1 milhão. Você conhece alguém que fala Esperanto? Quem conhece aqui alguém que fala Esperanto? Quem fala esta merda? Parabéns. Vamos falar de computador de redes agora? Tá aqui o teu Esperanto, chama-se ISIS. Porque o ISIS é um protocolo de roteamento que permitiria o quê? Coexistir OSI e IP dentro do ISIS. Mas para que isso? Adivinha? Para você migrar as redes IP para dentro de OSI e com o tempo isso aqui morrer. Entendeu? Essa era a proposta do Esperanto. Então o ISIS é o Esperanto da porra da rede. A diferença é que o ISIS ele foi mandatório. O governo americano mandou colocar. Depois dá uma olhada no Gossip, que você vai entender isso aqui, a diretiva. Tá? Então, ali, simultaneamente, ele rodava IPv4 e os protocolos OSI. Só que, na prática, nunca aconteceu essa migração de IP para OSI. O vagabundo cagou para o negócio. Em outras palavras. Vou ter que usar essa expressão chula para fazer o quê? Paciência. Entendeu? Aí, então, acabou o OSI, né, literalmente, morreu. Mas acabou essa exigência aqui, mas já tínhamos backbones inteiros rodando ISIS. Entendeu? Só que aí o SPF ele já existia, nesse conflito, já existia o SPF. Inclusive o SPF era o protocolo. No IPX, o protocolo era o NLSP, Protocolo Link State, para IPX. Para IPv4 era o SPF, e para a OSI, e para puxar a galera de IPv4 para ir para a OSI, era o ISIS. Beleza. Então já tinha, sabe? Só que aí que tá. Por que o ISIS muita gente ainda usa? Apesar de ter morrido o OSI, e apesar dessa merda não ser mais uma obrigatória há muitos anos. Porque esse cara aqui, ele de fato foi melhor do que o SPF por muitos anos. Tinham facilidades disponíveis apenas no ISIS. Na medida em que as redes começavam a crescer e ter dificuldade de escala, e bababá, e bababá, e bababá, e bababá, o ISIS de fato nesse período foi melhor. Levou um bocado de tempo mesmo para o SPF fazer a mesma coisa que o ISIS fazia. Um exemplo clássico, quando veio o MPLS TE no início dos anos 2000, 2001, 2002, quando veio o TE, você precisava de inter-área, fazer engenharia interárea. O SPF fazia? Não. Entendeu? Eu tô falando? Tem várias coisas que o SPF, assim, várias não, né? Algumas coisas muito importantes para backbones grandes que o SPF não fazia, não lidava bem. Mas o ISIS lidava. Então, hoje, quem tem ISIS rodando, tem porque tá lá, tá funcionando, roda bem pra cacete, não tem que falar mal dele. A detalhe, o Easy, ele é underlay para várias porras. Você quer, por exemplo, você quer botar o SPB, ele é Easy, irmão. A solução Fabric Path da Cisco, intimamente, é Easy. Vários protocolos têm o Easy dentro do, sabe, nos bastidores ali trabalhando. Então, cara, é um protocolo seguro pra cacete, maduro, confiável, escala muito, suporta coisa pra caramba. Hoje, se você botar pau a pau, vou comparar o SPF e ISIS, cara, a diferença é mínima, que a ponto de você não fazer diferença para você, entendeu? A ponto de não fazer diferença para você. Quem tem ISIS também tem o glamour de estar usando o ISIS. É a famosa vaidade técnica, entendeu? Underlay é um protocolo, Alex Braz. Underlay é um protocolo onde ele fornece serviços de infraestrutura para outros protocolos, para a construção de overlays, que são as redes que você monta no topo do teu underlay.
Enfim, entendeu? Então, o Leonardo Furtado fez uma varrida geral aqui de protocolos de roteamento para Vossas Excelências. Justo? Tá conseguindo entender? O André, essa limitação de rotas IGP, quantidade máxima, ela não é específica de um protocolo. Na verdade, é protocolos de link state, de estado de link. E até mesmo a IGRP. No geral, IGP, no geral, recomenda-se não mais do que 150 mil rotas. Tá? Não mais. Todavia, o RIP não é um protocolo IGP. Experimenta botar 150 mil rotas nele e ver o que acontece. Depois você vem falar comigo. Então, o RIP não está nessa festa. Entendeu? Não, cara, Sérgio, tem muita diferença íntima. Intimamente, as diferenças são grandes. Funcionalmente, ou em parâmetros de objetivos, ambos os OSPF são idênticos. A proposta é a mesma. Mas como eles funcionam é diferente. Para você ter ideia, dois roteadores ISIS, né? Eles não formam vizinhanças por endereços IP, e sim por endereços OSI. Então você tem que ter o NET aqui configurado nesse cara e o NET configurado aqui nesse cara. Sabia disso? Não, né? O PDU não é sobre IP, é direto sobre o L2, é um payload OSI em cima do Ethernet. Entendeu? E os LSAs não são LSAs, são TLVs, tuple. Se você comparar sistematicamente o LSA contra o tuple, que é o TLV, Type, Length and Value, o tuple ele é mais extensível, ele é mais atraente para quem desenvolve, para quem modifica o protocolo, entendeu? Enfim, falei demais, falei demais. Tem versão mais recente, o Rogério? Não tem mais versão recente. O SPF para IPv4 é o SPF versão 2. Beleza? Para IPv6 é o SPF versão 3. Só que recentemente, há 2, 3 anos, esse cara aqui foi modificado para ser multi-topology multi-address family, ou seja, ele suporta ambos IPv4 e IPv6 no mesmo SPF. Então você pode querer deixar esse cara só para IPv4 e esse cara aqui só para IPv6. Ou você pode pegar, matar o SPF v2 e deixar o mesmo protocolo para ambos, IPv4 e IPv6. O que você achar melhor, entendeu? Não tem versão mais nova. A versão mais nova é essa, o SPF v2 e v3, entendeu? E que tem o Easy, irmão? Deixa o Easy em paz. Deixa o Easy em paz, irmão. Eu perguntei, fala aí, Rogério, pode perguntar. O que você quer saber do Easy, meu querido? Fala pro tio Léo. Cara, sim, Estados Unidos ainda é preferido nos backbones de telecomunicações. Algumas empresas europeias que têm muita influência de matrizes americanas também optam pelo ISIS. O Japão é basicamente ISIS. Como tudo no Japão é Estados Unidos ali, né? Então, né? Quando o cara não vai usar o ISIS, quando ele não entende o ISIS, não conhece, não estudou, ele estudou SPF, ele manja pra caralho o SPF, mas ISIS, ele manja? Não. Então não vou botar ISIS, entendeu? Eu prefiro, Alex Vaz, ter o SPF V2 e V3 separados. Eu ainda não curto botar o IPv4 dentro do SPF V3 por questão de, se você tiver um problema no processo OSPF V3, você vai parar ambas as redes IPv4 e IPv6. Se eu mantiver os processos separados por família de endereço, se eu perder no SPF V3, eu só paro o IPv6. Ou, da mesma forma, se eu perder o SPF V2, eu vou parar só o IPv4, entendeu? Eu colocaria ISIS, o Alexandre Sacchetto, esse nome italiano teu aí, ó. Bello, bellissimo, Gorolami, Dominique de Coco, Margarete. Vamos lá, vamos voltar aqui, vou começar a falar merda aqui, e merda é comigo mesmo. Ó, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Para você ver como que os protocolos são importantes. Vamos comparar aqui, num primeiro momento, um protocolo bizarro, medonho, chamado RIP. Routing Information Protocol, também conhecido pela alcunha de Rest in Peace. Beleza?
O Rogério, conforme eu falei, não há diferenças significativas hoje em dia entre o SPF e ISIS. E onde há essas diferenças hoje, elas só são percebidas em ambientes massivos. O seu ambiente é massivo, então você não precisa se preocupar com o ISIS ou o SPF, entendeu? Ou um ou outro, beleza? Vamos pegar esse cara aqui, ó. Vamos olhar esse cara aqui, que é o PC1. Um PC1, quando ele for mandar um pacote, ele vai mandar um pacote com destino ao, adivinha, quem é esse cara? PC2. PC1 e PC2, tá? Vamos olhar esse cara aqui. Suponhamos que eu estivesse falando no RIP. Para início de conversa, essa rede aqui, eu não poderia ter mais do que um, dois, três, quatro. Vamos dizer assim, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esse é o tamanho, esse aqui é o chamado diâmetro da minha rede RIP. Ou seja, eu posso ter vários roteadores aqui na minha rede, entendeu? Não tem problema de fazer isso, tá? Posso ter vários aqui, de boa. Vou parar aqui. Não tem problema. Olha que entre dois saltos, entre dois locais na rede, o local A e o local B, eu não posso ter mais do que 15 saltos. Então já é uma bosta. Outra coisa que esse cara também é precário é o seguinte. Excluindo aqui o RIP V2, V1 ficar só com V2. Os roteadores eles trocam mensagens RIP no endereço 224.009. Entendeu? Obviamente, essas mensagens, se vocês estudarem o mínimo sobre multicache, elas são de escopo de link, ou seja, a mensagem que esse cara gera aqui, ela é gerada nesse perímetro aqui e para aqui. Ou seja, o router 2 não vai pegar essa mensagem aqui e vai roteá-la para cá, não vai fazer isso. Então, quando todo pacote RIP ele flui, né? Aliás, não é todo o pacote RIP apenas, todo o pacote de escopo de link, que é o endereço 224.000/24, né? Tudo que tiver aqui dentro é de escopo de link. Ou seja, o R2 vai gerar outra mensagem de RP para mandar para cá, mensagem de RIP para mandar para cá. Tá? Enfim, quando você faz isso, no caso do RIP, você tem uma ideia, né? Esse cara fazia o seguinte: ele manda por esse endereço e ele não troca, ele troca de fato rota. Ele vai mandar toda a tabela dele, tabela de rotas. Ele vai mandar toda a tabela, só as rotas RIPs, ó, só as rotas RIP, obviamente, né? Ele vai mandar toda a tabela de rotas RIP dele, tabela de roteamento, rota mesmo, a cada 30 segundos, havendo ou não qualquer mexida na rede, mudança. A rede está parada, quieta, nenhum link caiu, nenhum novo roteador foi introduzido, nenhuma nova rede foi introduzida, a rede está de boa. Mesmo assim, a cada 30 segundos, esse cara manda toda a sua tabela de rotas RIP. Então já tem um problema ali. Outro problema que ele tem é que não existe um conceito de vizinhança, ou seja, de fato, routers 1 e 2, eles não são vizinhos. Não tem vizinhança, irmão, tá? Não é que nem o SPF. Aí, basicamente, o RIP mandou a tabela de rotas dele, a rota 2, opa, valeu, obrigado, dane-se, entendeu? E usa aquela porra ali, tá? Sem nenhum critério. Então é muito fácil você envenenar uma tabela de roteamento com informações errôneas numa rede, tá? É um outro problema. Aí, beleza, vamos pegar esse caso aqui. Então, anúncio periódico a cada 30 segundos, independentemente de ter mudanças na rede ou não. Felizmente por multicast, mas tudo bem. Não tem vizinhança, também não tem confiabilidade. Ou seja, quando o router 1 manda essas rotas para cá, ele não manda para o router 2, ele manda para o link, dane-se. Com base no endereço multicast que fala todos os roteadores RIP, que é o 224.009,
quem for router RIP aqui vai consumir essa informação. Beleza? Mas ele não manda para um router específico, ele manda aquela porta. Legal. Em nenhum momento, roteadores RIP tem que falar assim, ó, ô cara, mandando para ele assim, né? Obrigado. Sabe? Não tem uma troca de mensagens confiável. Em nenhum momento o router 1 sabe se outros roteadores aqui dentro receberam a mensagem dele ou não. É meio que um tiro no escuro, entendeu? Aqui eles chamam de tiro no escuro. Meio bizarro. Vai, beleza. Entendeu? Então esse é um outro problema do RIP. Então a escala é uma bosta, é um tiro no escuro, não tem vizinhança, não tem confirmação de recebimento de mensagem, tem nada, velho. Tá? Aí você vê que o negócio é fraco. Continuando. Aí esse cara, ele pode entrar em loop muito facilmente. Por exemplo, se eu mando uma rota, essa rede aqui, ó, 10.1.1.0/24, ele vai mandar o ponto zero, óbvio. Ele mandou para cá. Aí, o que todo router RIP faz a cada 30 segundos? Envia a sua tabela completa de internet, de rotas RIP. O que em tese significa que o router 2, a cada 30 segundos, ele pode devolver aquela mesma rede que ele aprendeu do router 1, certo? Se o router 1 aceitar aquilo ali, a casa caiu, você vai ter um loop na rede. Então, para evitar com que isso aconteça, roteadores RIP eles implementam um mecanismo chamado Split Horizon. Então, por exemplo, a cada 30 segundos, desculpa, o router 2 ele vai passar todas as suas rotas RIP para o router 1, exceto redes que ele sabe que aprendeu pelo router 1, onde o router 1 é next hop. Então aqui ele não vai mandar. Beleza? Mas aí, desculpa, tem uma paradinha que é justamente o oposto. Suponhamos que essa rede aqui, ela ficou fora, então ela caiu. Vamos botar esse cara que caiu, esse switch caiu aqui. Essa interface apagou. Então essa rede aqui, que é 10.1.2.0, ela tem que ser revogada. Então o que o router 3 faz? Ele, no RIP v2, suporta uma parada chamada trigger, além do anúncio periódico a cada 30 segundos, ele tem de fato uma parada chamada trigger update. Tem. Então, basicamente, ele vai mandar aquela rota para cá, assim, ó, 10.1.2.0/24, hop, hop count dela, né? Contagem de saltos, 16, ou seja, inalcançável. Inalcançável. Então, o router 2, ele já sabe que aquela rede é inalcançável. Entendeu? Aí ele vai ter que, quando ele vai passar para cá com um hop count de 17. Só que se antes disso acontecer, antes de ele avisar para o router 1 dessa rede tem custo 17, e se o router 1 mandar para ele uma rota aqui, ó, vamos lá, vou chutar, tá? 1, 2, 3. Mandar aquela rota com um hop igual a 4. O que o router 2 faria? Porra, que legal! Tem uma opção melhor agora, que custa 4, via router 1. Ele vai descartar, vai desprezar essa informação aqui e vai passar a preferir mandar para o router 1. Eventualmente esse cara vai mandar esse cara revogar aquela rota, mas aqui ele pode ter mandado aqui, não, o hop count é 4. Aí ele pode mandar para cá, hop count 4. Esse cara, opa, obrigado, essa rede não está mais disponível. Na verdade ela está funcionando. Ou seja, acabou de criar um loop na rede aqui. Bizarro, né? Bizarro, tosco. Por esse motivo, isso que eu desenhei foi Poison Reverse, né? Foi Poison Reverse. Entender esses defeitos vai te ajudar a entender por que nós temos o OSPF hoje em dia. Esse foi o Poison Reverse. E para evitar essa cagada que eu acabei de falar, toda vez que você recebe uma rota envenenada, seja propositalmente ou porque ela faz de fato, porque de fato ela estende ou excede o diâmetro do RIP, toda vez que isso acontece, entra em vigor imediatamente um temporizador chamado hold down. Um temporizador.
Então, por exemplo, aqui ele recebeu aquela rota envenenada com custo de 16. Legal. Aí esse cara ele poderia mandar para cá antes, né, ou em qualquer momento, uma coisa menor do que 16, ou seja, 4. E ele poderia aceitar. Mas como ele já recebeu uma opção envenenada, ele não vai aceitar qualquer opção para aquela rede por um prazo de 180 segundos. Digamos. Então, ele não aceita nenhuma opção, melhor ou pior que seja, por um prazo de 180 segundos, que seria tecnicamente o tempo desse evento aqui ter sido conhecido por todo mundo. Entendeu? Então, por isso que por isso que demora muito para convergir com o RIP. Ele pode levar 180 segundos e se tiver que purgar uma rota da sua tabela, vai levar aí até 240 segundos, que é o intervalo de flush. Outro problema bem bizarro do RIP, para finalizar o RIP e a gente entrar no SPF de fato, é uma coisa mais óbvia. Aqui vocês vão rir pra cacete. Pra quem está começando na área de verdade, tá? Vou apagar essa treta aqui. Que é o seguinte. Vamos olhar a seguinte situação. Isso aqui é bacana, é interessante. Né? Vou apagar isso aqui também, que já chega de RIP. Na minha opinião, ajuda você a entender redes e por que você tem um SPF hoje em dia, mas de fato, cara, vou estudar o RIP. Não, não perca seu tempo com isso. Vamos olhar o seguinte, para vossas excelências. Vamos olhar aqui. Eu tenho essa rede bonitinha. Aí vamos pegar essas interfaces aqui, ó, essa rede aqui. Tá vendo essa rede aqui? Vou botar uma cor mais viva aqui. Pronto, essa rede aqui, ó. Legal? Se você olhar essa interface, um link de 10 gigabits por segundo. Aqui, 10 gigabits por segundo. Já aqui embaixo, se você olhar, 1 giga, irmão. 1 giga. Tem 10 vezes menos capacidade teórica que o link aqui de cima. Idem com relação a esse cara aqui. Tem 10 vezes menos capacidade do que o link ali de cima. Legal? Vamos botar aqui uma outra linha de raciocínio. Isso suponhamos que aqui fosse 10 GB também. 10G aqui e 10G aqui. Legal? O RIP, ele simplesmente despreza essa informação de capacidade. É zero. Ele está nem aí para isso. Tudo que o RIP está interessado chama-se diâmetro da rede. Quantos saltos de distância tem para aquela rede de destino? Por exemplo, essa rede aqui é a 10.1.2.0/24. Legal? Na perspectiva do R3, é uma rede connected, diretamente conectada. Legal? No RIP, pelo router 3, anuncia essa rede para cá, para esse segmento aqui, né? Ele vai falar o seguinte, cara, 10.1.2.0/24 tem um salto de distância. O que o R2 faz? Quando ele vai passar para esse segmento aqui, ele vai falar que 10.1.2.0/24 tem 2 saltos de distância. Entendeu? Já aqui por baixo, né, eu tenho o mesmo diâmetro aqui. Tá? Legal. O RIP, o que ele pode chegar à conclusão? Cara, em roteadores Cisco, eu teria 2 rotas de custos iguais. Tanto faz ele mandar o tráfego aqui por baixo, quanto por cima aqui. Ele tem o que nós chamamos de Equal Class Multipath, que é uma coisa disponível para qualquer protocolo de roteamento. O padrão é 4, mas pode ir até 64 links de custos iguais ali. Depois te falo disso aqui, tá? Mas o fato é que ele vai tentar distribuir tráfego, né? Ele vai tentar distribuir tráfego por um link que talvez
não tem a capacidade para dar conta do tráfego de produção. Certo? Já o SPF ele faria o quê? Ele vai fatorar isso aqui. A banda. A banda. Entendeu? Então, o que o SPF faz? A métrica do HIP, chamamos de hop, hop count, contagem de saltos. Quanto menos saltos de roteamento eu tiver, né, melhor. Tá? Independentemente da capacidade das interfaces. Já o SPF, ele trabalha com uma parada muito mais inteligente, chamada cost, que é o custo. O custo, ele é inversamente proporcional à capacidade das interfaces. Em outras palavras, quanto maior for a banda de uma interface, menor o seu custo. E aqui estou interessado em quem custa menos. Na verdade, é o seguinte, chama-se de banda de referência, chama de reference bandwidth, dividido pela banda da interface. Beleza? Essa é a métrica do SPF, devido ao custo. Por padrão, isso aqui é definido em 100 megabits por segundo. Já aqui, pode ser 10 mega, pode ser 100 mega, pode ser 1 giga, pode ser 25 giga, pode ser 40 giga, pode ser 100 giga, 400 giga, por aí vai. Qualquer coisa, na verdade, se você pegar, quanto é que dá 100? Me ajuda aí, gente, que eu sou meio ignorante. Quanto é que dá 100 dividido por 100, por favor? Alguém pode me ajudar? Ah, show. Quanto é que é 100 dividido por 1000, que é gigabit? Aí que tá. Não tem isso. Vai ser um, entendeu? Não vai ter escala negativa ou zero vírgula porra nenhuma. 100 dividido por 40 GB. Vai dar um. Então aqui você vê que o SPF nas redes atuais ele cometeria o mesmo equívoco que o RIP cometia lá atrás. Ele não vai conseguir entender que uma capacidade de 10 GB é 10 vezes mais do que 1 GB, que é 10 vezes mais do que 100 MB, que é 10 vezes mais do que, entendeu? Aliás, entre Ethernet 10 MB e Fast Ethernet, que é 100 MB, beleza, ele sabe a diferença, mas entre giga, 10 GB, 25 GB, 40 GB, 50 GB, 100 GB e 400 GB, não. Por esse motivo a gente faz uma engenharia aqui. A gente mexe isso aqui. Tá? A gente vai aqui na rede, na configuração do teu SPF, você modifica esse cara aqui. Não é padre, você tem que fazer. Você tem que fazer. Então, por exemplo, a gente recomenda hoje, pelo menos você falar que a banda de referência é 100 GB. Entendeu? Pelo menos é 100 GB. Ah, mas eu já tenho 400 GB na minha rede. Então, tua banda de referência tem que ser 400 GB. É o link de maior capacidade na sua rede. Tá? É o link de maior. Peraí, rapidinho, gente. De volta. Então, é um link de maior capacidade. Aí, se eu pegasse 100 GB, como está esse 100 aqui? Ó, 100, agora ficou mais redondinho. 100 gigabits por segundo, dividindo por 10 gigabits por segundo. É isso que ele vai fazer, entendeu? Ele consegue gerar um custo, entendeu? Ele consegue gerar um custo. Se for por 40, o custo vai ser diferente. Se for por 1, o custo vai ser diferente. Se for por 25, o custo vai ser diferente. Então a gente modifica a banda de referência. Por padrão como é que o SPF, a métrica dele chama-se custo. Não é hop count, é custo. Como é que o SPF faz? Ele vai pegar a banda de referência e dividir pela banda de interface. Aqui custa o quê? 10. Ele vai pegar a banda de referência e dividir por 10. Entendeu? Quando você configura a banda de referência corretamente, ele vai dizer o que vai acontecer. Eu até poderia ter, pra você ter uma ideia, vou até dizer uma coisa legal aqui. Ah,
Fica bem interessante. Foi o seguinte, eu vou fazer isso aqui, ó. Pronto. Eu posso botar uma redezinha aqui, é 04812. Né? E aqui botar 16 aqui. Beleza. Não esquece as interfaces por enquanto. Só que eu vou fazer umas mudanças. Aqui não vai ser mais 1 GB, aqui não vai ser mais 10 GB. Eu vou fazer diferente. Tá? Vou pegar, vou botar, por exemplo, aqui vai ser 10 GB. Aqui vai ser 10 GB. E aqui vai ser 10 GB. Já no nosso nobre RIP, eu vou falar que aqui é 1 GB e aqui é 1 GB. Como é que o RIP escolheria a melhor rota dele? Como é que bizarro o negócio? De acordo com o RIP, eu tenho menos saltos de distância aqui por cima para chegar até essa rede. Tem 2 saltos de distância. Do que eu teria aqui por baixo. Teria um salto aqui, outro aqui e outro aqui. Então são 3 saltos por baixo e 2 saltos por cima. Então, para falar com essa rede aqui, o que o RIP vai preferir? Esse caminho aqui. A diferença é que aqui é 1 GB, irmão, de capacidade. E aqui embaixo tem 10 vezes essa capacidade disponível. Então a gente pode falar que o RIP, ele é burro. Entendeu? Ser burro dá zero para ele. O certo seria o quê? O SPF, o SPF é malandro. Ele vai botar aqui, né? O que ele vai fazer? Porra, eu tenho. Ele vai somar os custos dos links até o destino e vai tomar a decisão seguinte: cara, tá louco, filhão. O melhor caminho para aquela rede aqui por baixo, que tem mais capacidade disponível. Por esse motivo que você não bota RIP nas redes hoje em dia. Diâmetro, tempo de convergência, diâmetro barra escalabilidade, né? Tempo de convergência, métrica extremamente ignorante, burra, não tem conceito de vizinhança e não tem confiabilidade na troca de mensagens. Show? Tem outra coisa que o SPF pode fazer por você, chama-se extensibilidade. Então, assim, mas como assim, Leonardo? Por exemplo, MPLS-TE, dentre outras coisas, e o próprio Segment Routing. Vou dar 2 exemplos clássicos aqui. São 2 aplicações topíssimas que só estão disponíveis para OSPF ou ISIS. Nenhum outro protocolo suporta isso. Por isso que nos backbones, nas operadoras de telecomunicações, nos provedores, o IGP é o SPF. Poderia ser o ISIS também. Porque um ou outro. Porque eles cara, não tem como uma operadora não ter MPLS. E muito frequentemente, para caramba, os caras precisam de túneis de engenharia de tráfego. Vai fazer isso como? Rota estática? Policy na porra toda? Não tem como, não vai escalar, vai ficar ruim. MPLS-TE, por exemplo, MPLS-TE é uma facilidade do SPF, não somente dele, né? E do ISIS, mas, enfim, tem outros procedimentos envolvidos ali, mas precisa de ter os LSAs da parte de engenharia de tráfego, entendeu? Por esse motivo. Uplinks forem VPN, que VPN, se olhando, Soares, está falando? Você fala aí. Beleza. Então, pessoal, era tudo. Cara, IBGP não. Pô, Eduardo Queiroz, please. Daqui a pouco o mundo quer saber de Lisp, VXLAN. Caraca, velho. Tamo, né? Vocês são doidos, cara. Não, é. Cara, eu vou até falar disso depois, Leandro. Relaxa. Depois eu falo pra você de como é que o SPF funciona dentro da. Eu teria que falar de route tag, downbeat, shanlink, que é das communities e dos atributos BGP que são usados para você fazer uma VPN com OSPF. Cara, eu entraria num padrão CCNP para CCIE aqui, para te clarificar isso com calma. Depois eu desenho
sobrando tempo aqui na nossa instrução, a gente fala disso aí. Vamos lá, pessoal. São 8 horas e 12 minutos, o horário de Brasília. Eu já cheguei no momento que eu gostaria de ter chegado na terça-feira. E fazer um 360 graus de fundamentos básicos de roteamento IP, determinação de caminhos, encaminhamento de pacotes, tabela de roteamento, FIB, consulta e incidência sobre prefixo mais específico, PHB, roteamento orientado ao IP de destino, blá, 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 um geralzaço sobre protocolos de roteamento. Aí, para ter uma base comparativa, saber comparar um com o outro, cara, por que hoje a gente fala tanto do SPF? Aí teve que estudar o que tinha antes, que era o RIP. Ainda tem, você ainda vai encontrar rede de RIP por aí, tá? Outras razões, depois eu comento, mas, sabe? Então aqui você agora deverá possuir a base necessária para começar a estudar o SPF, sabendo por que ele existe. Legal? Ah, a minha sugestão é 10 minutinhos de pausa para vocês tomarem café, fazerem as necessidades fisiológicas number one e number two, mas você tem só 10 minutos para fazer isso, tá? E a gente volta aí, legal? Beleza, vou descompartilhar aqui, mas daqui a 10 minutinhos estamos de volta. Abraço.